Fala, torcida do Vitória! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos começar trazendo uma atualização que muita gente vinha esperando, a situação do gramado. Depois de muitas cobranças e observações, o campo aparenta estar consideravelmente melhor para o jogo de quarta-feira. É claro que, para o confronto do dia 28 contra o Remo, a tendência é que o gramado esteja em condições ainda melhores, embora seja difícil que esteja 100% perfeito, considerando que teremos um BAV no domingo, o que pode impactar na recuperação total da grama. Mas, pelo menos, a imagem mais recente do gramado, registrada no dia 19 de janeiro, já mostra uma melhora significativa, e isso é uma boa notícia para todos que acompanham o Leão. Agora que trouxemos essa primeira atualização, vamos falar de uma situação que gerou muita expectativa, mas também frustração nos bastidores, a negociação envolvendo David. O que eu consegui apurar até o momento é que o Vitória, o Vasco e os empresários do atacante chegaram a um acerto inicial depois de diversas reuniões envolvendo o presidente do Vitória, Fábio Mota, e Carlos Amodeu, CEO do Vasco, inclusive durante uma viagem à Europa acompanhando a comitiva da CBF. Depois de muito diálogo e ajustes, o cenário inicial indicava que David poderia ser liberado de graça, com os direitos econômicos divididos 50% para cada clube, e um contrato de 3 anos já definido. Tudo parecia encaminhado, mas, aos 45 do segundo tempo, surgiram complicações. Fábio Mota solicitou a inclusão do zagueiro Lucas Freitas por empréstimo na negociação. O Vitória tinha, de fato, interesse em contar com Lucas, mas o Vasco não aceitou ceder o defensor. A partir daí, o presidente do Vitória comunicou ao empresário de David, André Cury, que a negociação não poderia continuar devido à negativa do clube carioca. Essa informação foi confirmada pelo próprio empresário mais tarde, assim como pelo presidente do Vitória. Ou seja, o acordo inicial, que parecia tão sólido, acabou sendo interrompido por um detalhe que envolvia outro jogador. Mesmo diante desse imprevisto, a situação ainda não está totalmente encerrada. O Vasco continua com uma proposta por David sobre a mesa, mas ela retorna a condições mais próximas da tentativa inicial do Vitória, antes da inclusão de Lucas Freitas. A ideia agora é trazer David por empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao término do contrato. Essa nova configuração também prevê gatilhos de jogos disputados, que determinariam se o Vitória teria a obrigação de efetivar a compra do atacante. Diferente da primeira proposta, os números de partidas necessários para a compra não são absurdos, como era inicialmente cogitado, quando o Vasco queria entre 7 e 12 jogos como exigência para a conclusão do negócio. Outro ponto importante que surgiu durante a negociação envolve o salário de David e as luvas previstas no contrato. Inicialmente, o valor total com as luvas diluídas poderia ter ficado muito alto, fora da realidade financeira do Vitória. Por isso, a alternativa do empréstimo até o final do ano se mostra mais viável e segura para o clube, mantendo a possibilidade de aquisição futura caso os resultados no campo justifiquem. A proposta agora permite que o Vitória tenha acesso ao jogador sem comprometer exageradamente seu orçamento, além de manter o interesse do atleta e de seus representantes na negociação. Falando em reforços e movimentações, também houve tentativas de trazer outros nomes. Entre eles, TT foi sondado, mas a negociação não avançou. O Vitória buscava um camisa 8, alguém que ajudasse na saída de bola e trouxesse qualidade ao meio-campo, e TT se encaixava nesse perfil, mesmo não estando no auge da carreira. Apesar de não ter sido concretizado, o interesse mostra que o clube está atento a opções para fortalecer o elenco. Paralelamente, Emmanuel Martinez já se encontra em Salvador e deve ser apresentado oficialmente em coletiva marcada para o dia 20, às 13 horas, na loja do Vitória no Shopping Paralela. A expectativa é que ele complemente o setor defensivo ou a criação de jogadas, dependendo da posição que ocupará no time titular. Falando em defesas, Renzo Lopes teve uma postagem nas redes sociais que chamou a atenção. Ele sofreu uma lesão e publicou um story indicando que retornará mais forte. A situação ainda está sendo acompanhada, com exames previstos para avaliar a gravidade da lesão. Apesar disso, Renzo vinha apresentando bom desempenho nos treinos, inclusive marcando gols em coletivos e jogos com o Sub-20. O jogador ainda pode assinar pré-contrato, e há rumores de interesse de clubes internacionais, mas até o momento,
o Vitória não pretende liberá-lo, apostando na recuperação e evolução do atleta. No setor defensivo, o Vitória também está próximo de anunciar um zagueiro canhoto. As negociações estão encaminhadas, e o nome deve ser divulgado em breve. Com a chegada desse reforço, a tendência é que haja ajustes no setor, possivelmente com a saída de um dos atuais zagueiros. Zé Marcos, que deve começar como titular na próxima partida contra a Juazeirense, parece seguro em sua posição, enquanto outros jogadores podem rodar para abrir espaço ao reforço. A situação ainda está em análise, e decisões serão tomadas considerando o rendimento nos treinos e necessidades estratégicas do time. Além disso, jogadores recém-registrados no BID, como Baralhas e Eric, já estão aptos a estrear na quarta-feira. Richel e outros atletas ainda aguardam a regularização, mas a expectativa é que a equipe titular seja escalada com segurança, mantendo a força defensiva e o equilíbrio no meio-campo. O time titular, até o momento, deve contar com Gabriel, Edu, Camutanga, Zé Marcos, Ramon e Matheus Silva na defesa, com Baralhas, Caí, Aitor, Kaiser e Eric completando o meio e o ataque. Pequenas dúvidas ainda existem quanto a Edu e Camutanga, que podem ser substituídos por Richel dependendo da avaliação final nos treinos. O Vitória tem mostrado consistência em seu trio de zaga, que vem sendo o ponto alto do time no Campeonato Baiano até o momento. Apesar de pequenos erros, como o gol sofrido de bicicleta, o conjunto defensivo vem cumprindo seu papel, e a chegada de um zagueiro canhoto deve fortalecer ainda mais o setor. Com relação a Neres e outros atletas, a lógica indica que será necessário realizar ajustes, mas Zé Marcos deve manter a titularidade inicialmente, e a definição de quem sairá para abrir espaço ao novo reforço ainda será debatida. O foco do clube permanece em equilibrar experiência, qualidade e potencial no elenco, garantindo competitividade para as próximas partidas e fortalecendo o time para o restante da temporada. Com a chegada de novos reforços e a definição do time titular cada vez mais próxima, a torcida do Vitória tem motivos para ficar atenta, porque as movimentações nos bastidores prometem agitar o clube nos próximos dias. Emanuel Martinez, como já comentamos, desembarcou em Salvador e a expectativa é que seja apresentado oficialmente na coletiva da próxima terça-feira. O zagueiro chega para agregar experiência e qualidade ao setor defensivo, algo que vinha sendo buscado desde o início da temporada, principalmente depois de algumas partidas em que a defesa sofreu com a falta de ajustes e entrosamento. Martinez é visto como uma peça que pode fortalecer o time titular e também ser importante para as estratégias de rodízio, considerando os jogos consecutivos no Campeonato Baiano e em outras competições que o clube pretende disputar ao longo do ano. Enquanto isso, o Vitória segue monitorando a situação de David, com a intenção de trazê-lo por empréstimo até o final do ano. A negociação ainda depende de ajustes finos, mas o retorno do atacante, caso concretizado, representaria uma grande adição ofensiva para o Leão. É importante lembrar que David vem de uma lesão de ligamento cruzado anterior, o que exige cuidado na sua readaptação aos jogos, mas também há a expectativa de que ele possa contribuir com gols e participação ativa nas jogadas. A estratégia do Vitória, neste momento, parece ser equilibrar a segurança financeira e a performance dentro de campo, optando por um empréstimo que contemple gatilhos de jogos disputados, garantindo que o clube só tenha a obrigação de compra se o atleta realmente fizer diferença nos confrontos. No meio-campo, a tentativa de trazer TT mostrou que o Vitória está atento a reforços que possam melhorar a saída de bola e a organização das jogadas. Embora a negociação não tenha avançado, a busca por jogadores que tragam equilíbrio e qualidade técnica segue firme. Essa atenção em reforçar o setor de criação é fundamental, principalmente quando consideramos que o clube também precisa lidar com a adaptação de atletas recém-contratados e o retorno de jogadores que estavam lesionados. O Vitória entende que um meio-campo bem estruturado é determinante para sustentar o ataque e proteger a defesa, mantendo a consistência ao longo da temporada e minimizando riscos de resultados inesperados. Falando em atletas lesionados, a situação de Renzo Lopes chamou a atenção da torcida. O jogador sofreu uma contusão e publicou uma história afirmando que voltará mais forte. Ele vinha apresentando bom desempenho nos treinos, marcando gols em coletivos e contribuindo para o ritmo do time. Apesar da lesão, o clube demonstra confiança na recuperação de Renzo, e exames estão sendo realizados para avaliar a gravidade do problema.
A expectativa é que ele possa retornar em breve, recuperando a forma física e técnica que vem sendo exigida pelo treinador nos treinamentos. Além disso, o Vitória mantém planos de contar com Renzo Lopes para fortalecer o ataque, considerando que ele já mostrou potencial em partidas anteriores, inclusive nos coletivos contra o Sub-20, nos quais se destacou marcando gols de maneira consistente. Na defesa, a chegada de um zagueiro canhoto representa um movimento estratégico importante. O setor defensivo vinha mostrando solidez, mas ajustes eram necessários para garantir mais equilíbrio e opções durante os jogos. Com a contratação quase certa, o clube precisa avaliar quem poderá ser liberado ou ajustado no elenco. Zé Marcos, por exemplo, deve manter a titularidade nas próximas partidas, garantindo segurança na posição. A expectativa é que outro zagueiro seja deslocado ou até emprestado, abrindo espaço para o novo reforço sem comprometer a competitividade do time. Esse movimento evidencia o cuidado da diretoria em manter a base sólida, mas também em renovar e fortalecer o elenco, pensando na temporada inteira e nas exigências físicas e técnicas que os jogadores enfrentarão. Os jogadores que já saíram no bid, como Baralhas e Eric, estão aptos a estrear na quarta-feira, o que aumenta as opções do treinador para montar o time titular. Ainda existem algumas pendências com atletas como Richel, mas a tendência é que a regularização ocorra em breve, permitindo que todos possam estar à disposição. Essa situação reforça a importância da gestão do elenco, equilibrando atletas experientes e novos contratados, garantindo que a equipe possa manter consistência, ritmo e competitividade em todos os jogos. A preparação do time titular é acompanhada de perto, e pequenas alterações na escalação ainda podem ocorrer, especialmente para ajustar posições no meio-campo e na defesa, dependendo do desempenho nos treinos e do estado físico dos jogadores. Além das movimentações internas, a torcida também acompanha de perto possíveis transferências e especulações. O Vitória tem buscado fortalecer o elenco de maneira estratégica, evitando exageros financeiros, mas garantindo que jogadores com potencial de impacto cheguem ao clube. Essa cautela é necessária para manter o equilíbrio econômico, principalmente em um contexto de negociações de empréstimos, luvas e salários que precisam ser compatíveis com a realidade do clube. A diretoria entende que reforços pontuais podem fazer diferença, mas é preciso avaliar cada movimento com critério, garantindo que a equipe tenha coesão e qualidade técnica sem comprometer o planejamento financeiro. A situação de Zé Marcos e Neres, por exemplo, ilustra bem o desafio de manter o equilíbrio no elenco. Com a chegada do zagueiro canhoto, é provável que um jogador seja ajustado ou liberado, e a decisão final dependerá do rendimento, da posição e do desempenho nos treinos. Zé Marcos deve começar como titular nas próximas partidas, enquanto a movimentação em torno de Neres e outros zagueiros será avaliada. Esse cuidado evidencia a atenção da diretoria e da comissão técnica em organizar o elenco de forma inteligente, garantindo que cada posição tenha concorrência saudável, mas sem comprometer a estabilidade da equipe. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima no Barradão anda eletrizante. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma notícia circula com força. O Vitória teria acertado a contratação de um jogador do Vasco, e os detalhes do acordo já começam a gerar polêmica. Fontes próximas ao clube baiano afirmam que a negociação vinha sendo conduzida em sigilo absoluto, mas o acerto surpreendeu torcedores e integrantes da diretoria cruzmaltina, que não teriam sido devidamente consultados sobre as condições da transferência. O nome do atleta não foi oficialmente confirmado, mas circula entre jornalistas especializados e insiders do futebol que se trata de uma peça importante do elenco vascaíno, alguém que vinha sendo titular e considerado estratégico para o time. A movimentação do Vitória, que enfrenta desafios financeiros e busca reforços de impacto, teria sido acelerada por representantes do jogador, que estariam insatisfeitos com a situação no clube carioca. O que chama atenção nos bastidores é o que teria sido incluído no contrato, cláusulas que, segundo especulações, teriam favorecido mais o atleta do que qualquer uma das partes envolvidas. Esse detalhe, inclusive, tem sido apontado como a principal razão da polêmica que começou a circular em redes sociais e grupos de discussão entre torcedores.
Analistas apontam que a jogada do Vitória não é apenas estratégica em campo, mas também um movimento de marketing. A contratação de um nome de peso do futebol nacional pode atrair a atenção da mídia e investidores, além de reanimar a torcida em um momento delicado do clube. Do lado do Vasco, a situação é tensa. A diretoria ainda não se pronunciou oficialmente, mas rumores indicam que reuniões de emergência teriam sido realizadas para avaliar impactos esportivos e jurídicos do negócio. Enquanto a negociação ainda não é 100% oficial, o rumor já movimenta redes sociais, fóruns e grupos de torcedores. A expectativa é que, nos próximos dias, mais detalhes venham à tona, incluindo possíveis cláusulas de liberação, direitos de imagem e até bônus que poderiam deixar o acordo ainda mais polêmico. Para o Vitória, a operação pode se tornar um marco histórico, enquanto para o Vasco, representa um dilema entre manter o jogador ou permitir que ele siga carreira em outro clube, mesmo com a rivalidade entre equipes. Entre torcedores e comentaristas, o clima é de especulação total. Há quem acredite que o acerto vai abalar o planejamento do Vasco para a temporada, enquanto outros defendem que o Vitória pode ter encontrado a oportunidade de ouro para reforçar seu elenco sem grandes gastos. Uma coisa é certa, essa negociação promete repercutir muito, e o desfecho ainda é incerto, mantendo todos atentos ao desenrolar dessa verdadeira bomba no Barradão. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!